Se você é professor ou professora e está se preparando para o processo seletivo para professor do Estado de São Paulo, FGV, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós estamos na quarta aula dessa série maravilhosa de preparação, esse curso gratuito que até a data do processo seletivo, todas as terças-feiras às 19 horas, estaremos juntos com uma aula completa. E ó, vai ter questão comentada, vai ter todas as instruções necessárias, os termos que a FGV cobra, então fica comigo até o final desse vídeo. Mas, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, porque eu prometo que vou trazer também um aulão completo relacionado aos anos iniciais, à educação especial, e você não quer perder, né? Até porque é de graça. Se inscreva no canal e deixe seu like. Mas vamos lá, iniciar a nossa aula 4. Hoje o nosso tema é a disciplina positiva, dos autores Nelson, Lutz e Glynn. E quando a gente fala sobre disciplina positiva, gente, é um assunto que todo professor ele se interessa. Por quê? Porque é muito difícil entender os comportamentos dos estudantes lá na sala de aula. A gente se depara com personalidades diferentes, enfim. Então, essa obra vai trazer para a gente um pouco esse olhar de como entender a disciplina dentro da sala de aula e o que a gente pode fazer, tá? Lembrando, essa aula é para todos os professores que vão prestar o processo seletivo, seja de língua inglesa, língua portuguesa, anos iniciais, porque nós estamos ainda na parte geral do processo seletivo. Em todas as disciplinas vão precisar dessas aulas. Antes de mais nada, como a FGV, ela cobra a disciplina positiva. Primeira coisa, um julgamento situacional, ou seja, ela vai dar uma situação, a professora Maria, a professora Joana vai descrever uma situação da sala de aula e você vai precisar identificar qual o objetivo do mau comportamento que traz, né? E aí no decorrer da aula a gente vai conversar sobre isso, que cada ação do estudante, na visão dos autores, tem um comportamento por trás, é a intencionalidade, aqui o que aquele estudante está querendo por trás da atitude dele. Quando o aluno desafia o professor na frente da turma, será que é raiva? Qual é o objetivo dele? Ele quer poder? Não é se vingar do professor? Então, é sobre isso que nós vamos entender. E ó, já gosto de falar aqui, porque é o seguinte, às vezes fala, ai Carol, mas na sala de aula não é assim, é diferente. Eu sei, gente, que é diferente, tá? Mas o que importa é acertar a questão. Então, eu estou trazendo aqui conceitos importantes que os autores da obra Disciplina Positiva falam sobre, e não a minha opinião. Então, a gente foca naquilo que o autor quer e naquilo que a FGV considera como certo. Combinado? Então tá bom. Falando em FGV, tem outra coisinha aqui que ela também cobra, que é o distrator. O que é o distrator? É aquele que faz a gente errar. Sabe aquela pegadinha? Aqueles termos absolutos? Sempre, nunca, enfim, né? A alternativa errada, ela vai usar palavras até que certas, mas num contexto diferente, tá bom? Então, muita atenção no distrator, porque é no distrator que muitos professores bons que sabem o conteúdo acabam errando, né? E às vezes a gente acaba lendo a questão muito rápido, aí tá escrito assim, assinale a alternativa correta, e você vai e assinala a alternativa incorreta, ou ao contrário, assinale a alternativa incorreta, você lê lá a questão e assinala a alternativa correta, mas o enunciado estava pedindo a questão incorreta. Muita atenção no distrator. Além disso, o vocabulário-chave, tá? Então, os termos como firme, gentil, pertencimento, significância, conexão antes da conexão, são a chave do gabarito. Olha, antes de iniciarmos, eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou retomar. Pega o caderno, a caneta, para realizar realmente as anotações que são importantes para não esquecer nenhum desses conceitos. Mas agora vou apresentar para vocês quem? Os autores. As autoras, né? Que são mulheres. Nelson, Lutz e Glynn, tá?
Jane Nelson, Lynn Lott são psicólogas e terapeutas familiares, né? E o Glynn é um psicólogo social, que eles são, sim, os sistematizadores dessa obra, disciplina positiva. A partir de Alfred Adler, que é da psicologia individual, e o seu discípulo é o Dacrus. Esse Adler foi um psiquiatra austríaco que fundou a psicologia individual, então todo comportamento busca pertencimento e significância. E aí o Dacrus, seu discípulo, levou a teoria para a sala de aula e sistematizou os 4 objetivos do mau comportamento. E essa obra, ela é baseada nessa pesquisa, né, do Adler, que a disciplina, gente, não é punir nem ser permissivo, é ser firme e gentil ao mesmo tempo, sempre com conexão antes da correção. Antes de corrigir o aluno, falar que ele está errado por algum motivo, preciso de um vínculo, preciso de uma conexão com ele. E o foco dessa obra, que é o risco central em confundir punição com consequência. A banca cobra a diferença exata. Então, ao longo dessa obra, a gente vai discutir o que é uma punição e o que é uma consequência. Se o estudante faz alguma coisa errada e tem uma consequência negativa àquela atitude dele, não é necessariamente uma punição. Você vai ficar sem intervalo, vai ficar sem educação física. Mas nessa perspectiva que os autores trazem, sim, as atitudes elas têm uma consequência. E aí sim, nós precisamos discernir qual mapa da disciplina positiva. São 3 grupos que nós iremos estudar hoje. Primeiro grupinho, por trás do comportamento, que está por trás do estudante que desafia. E aqui nós temos os 4 objetivos de Dacrus. Conexão antes de correção. 2. Postura do educador, firmeza e gentileza, elogio versus encorajamento. E 3. Ferramentas de reparação, os 4 R's das soluções, os 3 R's da recuperação e as reuniões de classe. Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Então, vamos iniciar para o grupo 1, por trás do mau comportamento. Todo comportamento tem um objetivo por trás e a pista está no que você sente diante dele. Então, olha só o que os autores vão trazer nessa obra, que quando o estudante tem um comportamento ruim, a pista é o que você está sentindo com o comportamento que ele fez. É muito doido isso, né? Mas vamos lá para os 4 objetivos do mau comportamento de Dacrus. Toda vez que um aluno se comporta mal, busca, sem saber, um de 4 objetivos equivocados. Então, quais são esses 4 objetivos? Já anota aí. Atenção indevida, poder mal direcionado, vingança ou insuficiência assumida. Vamos de novo? Atenção indevida, poder mal direcionado, vingança ou insuficiência assumida. Você identifica pela pista do adulto o que você sente diante de um comportamento. Um exemplo, quem levanta toda hora busca atenção. Quem cruza os braços e desafia, busca o poder. E os termos-chave, Carol, quais são? A pista do adulto, ou seja, o adulto que vai identificar aquilo que ele está sentindo e através desse sentimento que ele sente, ele vai entender o que o aluno quer, qual é o objetivo dele, né? Lembrando dos 4 objetivos, a atenção indevida é aquele estudante que quer chamar atenção de qualquer jeito, às vezes com comportamentos errados. O poder mal direcionado, ele quer mandar, ele quer ser o dono da aula, e a gente sabe que tem vários assim, né? Vingança, você fez algo para o estudante que ele não gostou e ele quer, de repente, se vingar de você. Ou a insuficiência assumida. Os termos-chave, pista do adulto, objetivos equivocados e Dacrus. E de pegadinho, o que a FGV nos traz? A banca omite o sentimento do professor na questão. Sem a pista do adulto, você não identifica o objetivo certo. Não decore só os 4 nomes, é exatamente isso. Não é só decorar esses nomes. Então, o adulto ele precisa sentir o que aquele comportamento causa nele. E o que está errado? A causa do mau comportamento só está no temperamento do aluno, sem relação com o adulto. Não. Quando o estudante faz birra, uma criança
tem um comportamento lá inadequado, causa emoções na gente, não causa? Então tem que pensar nisso. E o que está certo? O objetivo se identifica pela pista do adulto, o sentimento que o comportamento desperta em você, tá? Então, sempre o que o outro faz para nós, a gente sente. Então, pensa nisso. Que, claro, se o estudante ele não quer, por exemplo, sentar no lugar dele, ficar quietinho, isso vai te causar algo, correto? Então, sim, o que o outro faz, a ação que o outro tem, ela afeta em você. Vamos lá agora para a conexão antes da correção. Antes de qualquer correção ou consequência, o professor precisa restabelecer o vínculo com o aluno. Sem conexão, a correção vira só ressentimento e o comportamento volta. Antes de corrigir a letra, um exemplo. Posso ver o que você escreveu? Já muda a reação da criança. Então, chegou lá com o caderninho, né? Você vai olhar. Tá errado, olha a letra, tá fora da linha, tal, fora da margem. O professor, ao invés disso, tem uma abordagem mais empática. Deixa eu ver o que você escreveu. Então, ao invés de repreender de cara, precisa buscar uma conexão. E os termos-chave, Carol, quais são? Conexão antes da correção, pensa no vínculo, que nós estamos construindo vínculos diariamente, tá? E essa palavra vínculo também aparece aqui. E o ressentimento acontece o quê? Quando a correção acontece sem a conexão, ele fica magoado. Então, quando a gente pensar nisso, pensar que existem formas de falar. Eu posso corrigir, não só posso como devo, mas existem formas de comunicação não violentas, digamos assim, que eu vou falar e ele vai entender que tá errado e não vai ficar magoado comigo. Seria mais ou menos isso. E o que a FGV traz como pegadinha? Aplicar a consequência sem conversar antes parece firmeza rápida, mas quebra a conexão necessária. E o que tá errado também? O professor aplicou a consequência na hora, sem conversar, para não perder a autoridade. Mas não, ó, a conexão vem antes da correção. Sem vínculo restabelecido, só há obediência forçada. Então, ele te obedece porque ele tem medo de você, né? Ele sabe que você é uma figura de autoridade, mas ele não tem nenhum vínculo afetivo nesse sentido. Então, por isso que a conexão é muito importante. Vamos para a nossa tabela de senso comum, que é o distrator, aquilo que está errado, e sim, o que a banca exige, o gabarito correto. Ó, o que está errado? A causa do mau comportamento está só no temperamento do aluno, sem relação com o adulto? Não, não. A gente já viu que o adulto tem relação, sim. É a pista. Por exemplo, raiva, ele quer poder. A mágoa, ele quer se vingar. A irritação é a atenção, tá bom? Então, esses são os sentimentos que o adulto pode sentir e que expressa o que de fato aquele estudante quer. E o que está errado aqui também, ó? Aplicar a consequência na hora, sem conversar antes, preserva a autoridade do professor? Negativo. Para os autores, o vínculo deve ser restabelecido antes da correção. Sem isso, só há obediência forçada. Vamos agora para o nosso grupo 2, a postura do educador. Não é ser sobre bonzinho nem durão. É sobre ser firme e gentil ao mesmo tempo, sempre. Gente, é difícil, né? Às vezes a gente vai estudar os autores, a gente fala, nossa, parece fácil, faz sentido. Mas a gente sabe que na sala de aula a dinâmica é diferente, porque a linha que você tem ali de ser bonzinho e de ser durão é muito pertinho ali uma da outra. Então, é muito complexo, eu acho subjetivo. Depois vocês podem escrever a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Mas vamos lá, firmeza e gentileza simultâneas, então elas acontecem ao mesmo tempo. Firmeza sem gentileza vira punição e rebeldia. Gentileza sem firmeza vira permissividade e caos. Disciplina positiva exige as duas ao mesmo tempo, nunca uma depois da outra. Vou dar um exemplo, ó. Abaixar na altura da criança e dizer com calma, agora é hora de sentar. Sabe quando a gente olha assim mesmo? Olha para a criança e fala, agora é hora de sentar. Então, você não está sendo nem rude demais, nem permissivo demais, mas está sendo firme.
gentil. Quais são os termos-chaves? Firmeza e gentileza simultâneas, ao mesmo tempo. Nem punição, nem permissividade. Não pode ser aquele professor durão que não pode nem respirar, mas também não pode ser aquele professor que deixa tudo. E qual é a pegadinha para a FGV? A banca separa firmeza e gentileza em etapas, primeiro e depois. Não. Disciplina positiva acontece tudo junto e misturado. Elas são simultâneas. Tá errado também para FGV, ó. Primeiro é firme, aplica a consequência e depois é gentil, explica com carinho. Não, já vimos que está errado. A firmeza e gentileza acontecem ao mesmo tempo, na mesma atitude e não em sequência. Esse é o gabarito correto, tá bom? E agora nós temos dois termos aqui, muito exigidos pela banca também, elogio e encorajamento. Elogio foca no resultado e cria dependência da aprovação do adulto. Você é o melhor, você é muito inteligente, né? Agora, o encorajamento, ele foca no esforço e na evolução e constrói autonomia real. Você não desistiu até conseguir. O exemplo, gente, é elogiar a tentativa da letra, né? Como eu dizia anteriormente, e não só o resultado final. Então, valorizar aquilo que o estudante traz, as suas tentativas. Eu falei sobre isso também na aula do Doug Lemove. Se eu não me engano, é a técnica elogio preciso, que eu sou específico naquele elogio, não é algo assim genérico. Então, o encorajamento, ele também vem nesse sentido, de ser algo real ali, né? E não só elogiar para criar uma dependência. E a gente sabe que tem vários estudantes que são assim, que estão o tempo todo buscando a sua aprovação, né? E aí eles acabam não conseguindo desenvolver muito autonomia, porque eles ficam o tempo todo buscando a aprovação do adulto. O encorajamento, ele vem nesse sentido de valorizar o esforço. Por mais que o estudante erre, não acerte de primeira, esse encorajamento busca essa valorização. Isso eu acho muito bacana. E quais são os termos-chave? Elogio versus encorajamento. O que a gente quer é o quê? O encorajamento, não só o elogio. E aqui nós temos também, ó, o foco no resultado versus o foco no esforço. Tudo bem que ele não conseguiu de primeira, mas olha, ele não desistiu, tá lá tentando. E o que nós queremos também é buscar a autonomia do estudante. Quem é de PEI, esses termos também já estão bem fixados aí na nossa cabeça, né? E uma pegadinha. A banca troca encorajamento por elogio na alternativa. Parecem sinônimos, mas não são. Exatamente o que eu disse anteriormente. Elogiar sempre o resultado final, nota 10, fortalece a autoestima do aluno, erradíssimo. Encorajar o esforço e processo constrói autonomia real. Elogio de resultado gera dependência. Esse sim é o gabarito correto. E a nossa tabelinha do que é um distrator para FGV e o gabarito correto. Primeiro, aplicar a consequência com firmeza e depois explicar com gentileza? Não, ó, lembra que as duas caminham uma do ladinho da outra, tá? E o que a banca exige? Que a gentileza e a firmeza aconteçam simultaneamente, na mesma atitude, nunca uma depois da outra. Isso é fácil de decorar. Elogiar sempre o resultado final fortalece a autoestima e a motivação do aluno? De forma alguma. O encorajamento foca no esforço e no processo. Elogio de resultado só gera dependência da aprovação. Esse sim é o gabarito correto. Gostei muito de estudar esses autores para trazer na aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula, mas antes de continuar, recadinho rápido. Lembrando que se você quer aprofundar ainda mais os seus estudos, eu preparei uma apostila para parte geral mais anos iniciais, parte geral mais educação especial e ainda tem uma parte exclusiva com vídeos de passo a passo da videoaula nota máxima. Então, se você se interessa, quer ir um pouco mais além, o link está na descrição. Esse material foi elaborado com muito carinho, com muito cuidado e tá pelo um valor, gente, bem simbólico. É para aquele professor que não tem tempo, mas que mesmo assim está preocupado e quer se preparar da melhor maneira possível para a prova do processo seletivo. Mas, ó, não sai dessa aula que ainda nós temos muito conteúdo pela frente e temos uma questão para resolver. Grupo 3, ferramentas de reparação.
Quando o erro já aconteceu, como reparar sem punir? Aqui entram as ferramentas práticas do dia a dia. E aqui, ó, vem os 3 R's das soluções, os 3 da recuperação e vamos falar também sobre reuniões de classe. Os 4 R's das soluções. Vamos lá: relacionada, respeitosa, razoável, revelada com antecedência, tá? Então, qual é o conceito disso, Carol? Toda solução ou consequência deve passar pelo teste dos 4 R's. Relacionada ao que aconteceu, respeitosa com todos os envolvidos, razoável e proporcional e revelada com antecedência. E não apenas punitiva. Exemplo, a criança ajuda a limpar a tinta derrubada, sem humilhação. Então aqui, gente, esse conceito dos 4 R's é quando já aconteceu alguma coisa, né? A criança desobedeceu, sei lá, correu na hora do intervalo, ou teve alguma atitude inapropriada. Então, como essa solução ela vai ser aplicada? Ela deve passar por esses 4 R's. Novamente, relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. E o que pode ser uma pegadinha para a FGV? O 4 R, por exemplo, revelada com antecedência, pode ser também útil, helpful, em inglês. Importante dominar o conceito e não decorar um nome só. Então, lembrando de novo, relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. E o que está errado? Suspender o aluno por 1 semana por chegar atrasado é uma solução razoável? Não, de forma alguma. A solução precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. Aí sim, gabarito correto. E os 3 R's da recuperação do erro? Diante de um erro, a disciplina positiva propõe 3 passos. Quais são esses passos, Carol? Reconhecer o que aconteceu, sem se culpar excessivamente, reconciliar-se com quem foi afetado e resolver o problema junto, construindo uma solução, não só pedindo desculpa. Por exemplo, um abraço de reconciliação, né? Não só um de desculpa, tá? E os termos-chave: reconhecer, reconciliar-se e resolver. Os 3 R's da recuperação. E o que é uma pegadinha para FGV? Um pedido de desculpa isolado não é uma reparação completa. Falta a reconciliação e a resolução conjunta, tá? Então, não é só pedir desculpa. Por exemplo, eu quebrei o lápis do colega. Eu vou só pedir desculpa? Não, né? Eu vou repor esse lápis, vou me reconciliar com ele, enfim. A gente precisa pensar sempre em algo além, nesse sentido, tá? Pedir desculpa ao colega já encerra o processo de reparação do erro? Não. Se ele quebrou o lápis, só pedir desculpa não vai resolver, né? Reparar exige os 3 R's completos: reconhecer-se, reconciliar-se e resolver o problema junto. Então, qual é a solução para esse lápis quebrado? Vem mais ou menos nesse sentido. Reuniões de classe. Reuniões de classe são encontros regulares e estruturados onde a turma resolve problemas coletivos juntos. Elogios genuínos, preocupações levantadas com respeito e soluções construídas em grupo e não decididas só pelo professor. Nos anos iniciais, vira roda de conversa e combinado, né? Mas também, pensando na PEI, gente, nós temos a assembleia, que nós podemos sim fazer esse movimento de olhar para a turma, verificar o que está bacana, o que tem que ser melhorado, os pontos positivos, negativos. Então, olha os termos-chave da FGV. Quando a gente pensa em reuniões de classe, lembrar dessa palavrinha assembleia, que eu tenho certeza que vai ajudar na hora de resolver a questão. Termos-chave: encontros regulares, elogios genuínos, soluções coletivas. Por exemplo, está acontecendo muita bagunça e a sala está ficando suja. O que a sala propõe para organizar a sala? Vai ser uma escala? Cada dia um estudante diferente vai varrer? Cada um vai ser responsável pelo seu lixo? O que pode ser uma pegadinha para a FGV? Reunir a turma para uma bronca coletiva? Não, gente, reunião de classe não é isso, né? É uma construção coletiva, onde todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, todo mundo pode falar. Isso que é bacana. Tá errado também para a FGV. Reunir a turma para o professor decidir e comunicar a punição coletiva já é uma reunião de classe, gente, de maneira alguma. Tá muito errado.
Reunião de classe constrói a solução com a turma e não o professor decidindo sozinho. Exatamente, essa é a alternativa correta. Pense em reunião de classe, pensa em assembleia. Nossa tabelinha. O que a FGV cobra e o que está errado? Vamos lá. Errado. Suspender o aluno por vários dias é uma solução proporcional para qualquer falta grave? Negativo para os autores. O que está certo para eles? A solução precisa ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. Não só uma punição pesada. Lembra lá dos 4 R's, hein? Errado também. Pedir desculpa ao colega já resolve e encerra o processo de reparação do erro de forma alguma. Reparar exige reconhecer, reconciliar-se e resolver o problema junto. Não é só pedir desculpa. Essa é a alternativa correta. Vamos para o nosso glossário. Esse glossário, gente, é muito bom. Porque na hora da revisão, o que você faz? Você pega, abre ele e vai fazendo a revisão pelos termos chaves e você já consegue lembrar dos conceitos que foram vistos aqui nesta aula. Lembrando que esse material também fica disponível lá na plataforma. Todos os materiais que estou usando aqui no YouTube estão onde, Carol? Na plataforma. Bora lá então, para fazer essa revisão rápida antes do mais importante da nossa aula, que é a resolução de questão. Termo-chave, punição disfarçada de consequência. Vamos lá. Consequência aplicada com raiva para ensinar uma lição sem conexão nem respeito. Pista do adulto. O sentimento que o comportamento desperta em você aponta o objetivo equivocado do aluno. Foi aquilo que eu expliquei, que o aluno faz te afeta de alguma maneira. Atenção indevida. Objetivo 1. O aluno busca ser notado, mesmo que de forma negativa. Poder mal direcionado tem um outro objetivo. O aluno disputa o controle e a autoridade com o adulto. Ele quer mandar mais que você. Vingança. O aluno machucado revida buscando machucar de volta. Já que ele se machucou, ele ficou chateado, eu também vou machucar alguém ou o professor de volta. Insuficiência assumida, Carol, que é? O aluno desiste, achando que não é capaz o suficiente. Sabe aquele que já não quer mais nada com nada? Que tudo acabou, não importa o que você faça, ele já desistiu? É essa insuficiência assumida. Conexão antes da correção. Restabelecer o vínculo com o aluno antes de qualquer consequência. Valorizar, trazer esse aluno para perto antes da consequência. Firmeza e gentileza simultâneas. As duas posturas acontecem ao mesmo tempo, nunca uma depois da outra, sempre juntas. Eu sou firme, mas eu sou gentil. Elogio. Foca no resultado e na aprovação do adulto e gera dependência. Tá errado. O que a gente quer é o quê? O encorajamento. Foca no esforço e no processo. Constrói a autonomia real. Os 4 R's das soluções quais são? Toda solução deve ser relacionada, respeitosa, razoável e revelada com antecedência. E os 3 R's, Carol, de recuperação? Reconhecer, reconciliar-se e resolver. São os 3 passos para reparar um erro. E as reuniões de classe, a gente lembra da assembleia. São encontros regulares que a turma constrói soluções coletivas com o professor. Professor ali, mediador desse processo todo. Chegamos à nossa questão, então já se prepara, muita atenção. A professora Renata, da EE Monteiro Lobato, corrige a atividade do Diego, do 6º ano, e aponta um erro. Diego sorri com deboche, cruza os braços e diz alto para a turma: "A senhora não manda em mim." Renata sente uma onda de raiva e vontade de reagir à altura. Diante da disciplina positiva, o objetivo do comportamento do Diego e a atitude mais indicada de Renata são, respectivamente: letra A, vingança, retirar Diego da sala imediatamente, sem conversa, para restaurar a autoridade na frente da turma. Letra B, poder mal direcionado, manter a firmeza sem entrar na disputa e reconectar com Diego depois. Letra C, atenção indevida, ignorar completamente a fala de Diego até ele se cansar de chamar atenção. Assumida, reduzir
A. Exigência da atividade para que Diego não se sinta incapaz. Letra E. Poder mal direcionado. Aplicar a mesma consequência para toda a turma, já que o desafio foi feito em público. Pausa a questão e responda. E o gabarito correto é a letra B. É a resposta certa por quê, Carol? Porque combina os 3 conceitos da disciplina positiva, tá? Então, a pista raiva do adulto indica a disputa de poder, não a vingança, atenção indevida ou insuficiência assumida. A outra postura, tá? A atitude certa é manter a firmeza sem entrar na disputa. Eu não vou entrar na onda do aluno, com uma escolha limitada. E a reparação 3, né? A conexão com o aluno deve ser retomada depois, não durante a tensão do momento, tá bom? Então é isso, poder mal direcionado, firmeza e gentileza e conexão antes da correção. E por que as outras estão erradas? Vingança. Retirar sem conversa? Não, tá errado, né? Vingança tem pista de magoar e dor, não raiva. E retirar sem conversar fere a gentileza. Letra C. Atenção indevida, ignorar, errado. Atenção indevida gera irritação leve, não raiva forte. Ignorar não resolve a disputa de poder. E por que a letra D está errado? A insuficiência tem pista de desânimo, não desafio direto. Sabe, lembrou daquele termo que eu disse? Que quando o estudante já não quer saber de mais nada? Reduzir exigência não responde ao poder. E a letra E, porque está errado? Porque o objetivo certo com a ação errada. Punir todo mundo fere respeitosa e razoável. Vai punir todo mundo, sendo que só o Diego que desafiou? Tá errado, né? Então, não é uma solução respeitosa e nem razoável. Os 4 R's da solução. Agora, deixa aqui nos comentários, você acertou essa questão? Lembrando que na próxima terça-feira, às 19 horas, temos novamente mais um encontro marcado. Se você está gostando dessas aulas, não esqueça de compartilhar esse vídeo lá no grupo dos professores. Se está te ajudando, com certeza irá ajudar outros professores também. Um abraço e até o próximo vídeo.